para orar tem que ter fé, porque se não tiver fé, nada acontece. Amém? Vamos colocar de pé? Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1, que assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não aparecem. Aleluia, glória a Deus. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Aleluia. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus, não a homens. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Somente até aqui, vamos orar em nome de Jesus. Pai, Tua palavra foi lida, Senhor. Te pedimos mais uma vez revelação dos altos céus, que o Senhor venha, Deus, ministrar sobre nós nessa noite a Tua vontade, o Teu querer. Que essa palavra, Senhor, venha queimar, venha arder no nosso coração. Ela vem nos dar, ó Deus, a certeza, a convicção, ó Deus, de que a fé é o que faz o impossível se tornar algo possível. Pois a fé nos impulsiona a orar, Senhor. E quando oramos, ó Deus, nós falamos contigo, Senhor. E quando falamos contigo, Senhor, ouve e nos responde, Senhor. Traz resposta, porque Tu és um Deus vivo. Tu és um Deus que tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, tem boca e fala. Então, quando oramos, o Senhor escuta a nossa oração, ó Deus, e quando o nosso projeto, Deus, está alinhado com o Teu projeto, Pai, o Senhor vem de encontro à nossa necessidade, Senhor. Te pedimos nessa noite, Espírito Santo, tira do nosso meio toda dificuldade, Senhor, todo bloqueio da mente, do coração, ó Deus, para que possamos, ó Deus, entender aquilo que o Senhor quer ministrar sobre a nossa vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Você pode se sentar em nome de Jesus? Quando a gente fala de fé, o que vem no teu coração? Fé. Hebreus, ele vem trazer para nós aqui uma clareza sobre fé, que diz assim, olha, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Você espera, mas você não vê. É a fé. É você crer em algo, esperar algo que você não consegue ver, mas que a fé vai te impulsionar, vai te mover a acreditar que aquilo vai acontecer. Porque se a gente tiver dúvida no nosso coração, a dúvida ela vai anular a fé. Então, a fé e a dúvida não caminham juntos de maneira nenhuma. Se tem dúvida, não vai acontecer. Se tem a dúvida, a própria dúvida já anulou a fé. Então, a fé é a certeza, segundo o texto de Hebreus, de coisas que a gente espera. E a convicção de fatos que não se vê. Então, como crer e esperar, ter fé em algo que não se vê? Você vê Deus? A gente não vê Deus, mas a gente sente Deus. Quando nós oramos, clamamos pela presença do Senhor, aqui, no seu lugar aí, na tua casa, no teu quarto, no teu trabalho, você se ajoelha, você ora, e você clama pela presença do Senhor, e você sente a presença do Espírito Santo. Você sente Ele te tocar. Você sente Ele falar contigo, você consegue ouvir a voz dEle. Em algumas ocasiões, eu já ouvi a voz dEle de maneira tão clara, como eu falo com vocês aqui agora. De ouvir Ele falar comigo, de ouvir Ele me dar uma resposta de maneira muito clara, de chamar pelo meu nome, de me falar comigo, como se eu estivesse falando com vocês aqui agora, de maneira muito clara. E quando Ele não fala conosco de maneira assim, de voz audível, muitas vezes Ele nos dá uma revelação,
Você fala, você pede, você clama, e Deus te mostra algo no mundo espiritual. Deus te revela algo, te dando, às vezes, um sonho, para fortalecer a tua fé. Ou então você clama, pede para que Deus venha falar com você, e Deus levanta alguém para vir falar com você no nome dEle. E quando a pessoa fala, testifica no teu coração de que é Deus que fala com você. Já aconteceu isso com vocês? Não tem dúvida. Aquilo começa a queimar, começa a arder no teu coração, e não gera dúvida nenhuma no teu coração. Você tem a certeza, a convicção de que é Deus que está trazendo uma resposta para a sua vida, para aquilo que você pediu, para aquilo que você clamou. O versículo 6 vai dizer para nós que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. É impossível. Não tem como agradar a Deus sem fé. Ele vai dizer para nós ainda que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Você não vê, mas você crê. A fé te impulsiona a acreditar que existe um Deus sobre todas as coisas, que existe um Deus que cuida de mim, que cuida de você, que Ele age no mundo, que nos conhece pelo nosso nome, que conhece cada fio de cabelo que tem na nossa cabeça, que nos conhece de maneira mais profunda, que às vezes nem eu e você nos conhecemos de maneira tão profunda como Ele nos conhece. Se eu pedisse para você definir que o que é fé para você, eu creio que você traria muitas coisas sobre fé. O texto continua dizendo para nós que pela fé, versículo 8, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Isso é fé. É o Deus que chama Abraão e manda ele para um lugar, para a terra do eu te mostrarei. Essa terra não existe. Vai para uma terra, para onde que eu vou? Vai para a terra, vai indo, que no meio do caminho eu falo com você. Eu creio, querido, que somente algo como a fé faz eu juntar tudo que eu tenho, juntar a minha família, juntar todas as minhas coisas e partir por um lugar que eu não sei onde é, que não foi revelado para mim. É muito fácil quando Deus fala comigo. Você pega o seguinte, você pega o teu carro e vai para São Paulo, nesse endereço aqui, que lá alguém vai falar com você. Você tem uma missão nesse lugar aqui. É mole fazer isso, porque eu sei para onde eu estou indo. Mas creio que você vai concordar comigo quando eu digo que quando Deus chama você e fala assim, olha, junta tudo que você tem e vai para um lugar que eu vou te mostrar. É difícil. Mas a fé em Deus, ela vai nos motivar, vai nos impulsionar a tomar tudo que a gente tem a seguir, a partir por um lugar que a gente não sabe onde é, mas que pela fé eu creio que é Deus que me chamou, que é Deus que está me enviando, e se Ele me chamou, Ele me enviou, e eu vou no nome dEle. E se Ele te chamou e te direcionou, você vai, que Ele vai contigo, você não vai sozinho, Ele vai com você. E o texto diz isso, que Abraão, ele sai e vai, sem saber para onde ia, mas por obediência ele vai, seguindo aquilo que Deus chamou para ele. Moisés, Deus chama Moisés e manda ele dar a Moisés uma missão que é para tirar o povo do Egito e levar o povo para uma terra prometida. E Moisés, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu vou falar com o faraó e o faraó não vai querer me ouvir. Deus diz, vai. Mas quando eu falar com o faraó e dizer para ele, ele vai me perguntar o seguinte, quem que te enviou aqui? E o que eu vou dizer para o faraó? E Deus diz para ele, você vai dizer para ele que o eu sou o que sou te enviou a vós outros. Queridos, a fé, eu imagino o Abraão, o Moisés pensando, como é que eu vou dizer isso para ele, que o eu sou o que sou te enviou a vós outros, me enviou para ir lá falar com ele. Eu imagino um nó na cabeça de Moisés, mas pela fé, Moisés inventou um monte de desculpa, mas pela fé Moisés foi. Chegou diante de Faraó e falou o que Deus tinha falado, que você conhece muito bem a história, e se Deus falou que ia tirar, Deus tira mesmo. A gente precisa, sabe de quê? De acreditar, de colocar a nossa fé em ação, para crer que o Deus que chamou, Ele vai fazer aquilo acontecer. Mas é algo extraordinário, é verdade. Chegar diante de Faraó e falar que Deus mandou tirar o povo de lá é algo extraordinário. Às vezes nós imaginamos que esse extraordinário de fazer a fé, colocar a fé em prática, é só para Moisés, é só para Abraão, para sair para uma terra que não sabe para onde é para Moisés ir lá falar com o faraó.
Mas isso, muitas vezes, a nossa caminhada também é comigo e é com você. Quer ver um exemplo? Fala de mim. Quando Deus me chamou para o ministério pastoral, sabe o que eu disse para Deus? Estou ficando doido. Não é eu, não. Você olha para trás. Não, é outro. Não é eu, não. E Deus, é você mesmo. Não, mas eu não posso, porque eu não tenho condições de fazer isso. Não. Mas é você. A gente começa a fazer assim como Moisés, de falar, não, Deus está falando isso com todo mundo. E Deus tem chamado para vir de todo mundo, isso não é para mim. E Deus está falando para a gente, é para você ir. Porque nós não acreditamos que Deus tem algo grandioso para a nossa vida. O Deus que nós servimos, que caminhamos, é um Deus que escolhe as pessoas, prepara as pessoas e dá a elas missões. E se Deus nos chamou e não deu uma missão grande, é porque Deus veio você, meu irmão, minha irmã, um grande homem e uma grande mulher de Deus. E eu disse, Deus, eu não quero. E Deus disse, é você. E eu disse, eu não quero, é você. Até que eu comecei a ter, eu falei, agora eu estou ficando doido. Porque Deus não desiste da gente, né? Nunca não desiste. E eu sentado no banco, no culto, e de repente o culto começava, tinha um momento de louvor, adoração, no banco, assistindo o culto, e de repente, agora a ministração da palavra, chamava lá o fulano de para poder pregar, e de repente eu sentado no banco, começava a me ver no altar pregando. Eu falava, cara, eu estou ficando doido. Eu estou sentado no banco e estou me vendo pregando no altar, que negócio é esse? E Deus estava sempre me chamando. Sabe por quê? Deus chama a gente para grandes coisas grandes, mas a gente pensa que Deus vai dar para a gente uma missão pequenininha. Não. Às vezes, Deus até vai te dar uma missão pequenininha, mas para te preparar para algo maior. As lutas, as tribulações, elas têm um objetivo. Às vezes, nós pensamos que as provações, que as lutas, são para nos deixar tristes, derrubados, enfraquecidos, porque Deus se esqueceu de nós, porque Deus não nos ama. Não, a provação, ela tem um único objetivo, que é de nos aprovar. Deus nos chama, Deus permite a provação para nos aprovar para algo maior, para a gente subir mais um degrau diante dele. Sabe por quê? Porque a luta aumenta a nossa fé, a luta aumenta o nosso tempo de joelho no chão com Deus, orando, buscando a face dele. Queridos, num culto como esse de oração, era para essas cadeiras estarem todas cheias. Sabe por quê? Nós queremos muitas bênçãos, mas nós não queremos orar. Não queremos investir tempo no reino, não queremos buscar a face do Senhor, porque botar o joelho no chão dói. Botar o joelho no chão dói as costas, botar a boca no pó, não, ninguém está vendo isso, eu não vou fazer, ninguém está vendo isso, mas é o que nos levanta, sabe por quê? Enquanto você coloca o seu joelho no chão, a sua boca no pó, enquanto você clama, enquanto você ora, Deus se levanta no seu trono para assistir você na terra. Aleluias! Deus se levanta do seu trono. Às vezes nós pensamos assim, não, Deus vai ouvir a oração do pastor, Deus vai ouvir a oração da irmã, mas Deus vai ouvir a minha oração. Vai ouvir a tua oração do mesmo jeito. Como o pastor disse, não tem diferença, está todo mundo no mesmo nível. Quando a gente ora, está todo mundo na mesma atmosfera de oração, de adoração. Tem um hino que diz que algo novo sempre acontece quando a gente começa a orar, que é a unção de Deus que está naquele lugar. E é verdade mesmo. Quando nós usamos a nossa fé, crendo que Deus vai mover, que Deus vai agir, a fé nos motiva a orar, e a oração vai mover o céu, vai mover a atmosfera de adoração, desce, Deus, o céu se abre sobre nós. Não sei se você já teve uma experiência como essa, de você estar orando e buscando, e orando, e de repente você sentir algo maravilhoso acontecendo na sua vida, um toque na sua vida. Quando nós oramos, quando nós buscamos a presença do Senhor, as portas começam a se abrir, meus queridos. Para a porta abrir, a gente tem que clamar, a gente tem que orar. Tem que clamar, tem que buscar. Quando a gente começa a orar, o céu se abre. A gente precisa crer nisso. Que para as portas serem abertas, nós precisamos que orar e clamar e pedir pela presença do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? E quando o médico diz que não tem jeito? Quando o médico olha para você e fala, senhora, não tem jeito. Não sei se já aconteceu isso com vocês, de ir num médico, senhora, não tem jeito. Eu já recebi esse diagnóstico diversas vezes, médico, senhora, não tem jeito. É impossível. Não tem outra maneira, não tem jeito, isso não vai acontecer. Sinto muito dizer isso. Mas a fé, ela vai me mover a botar o meu joelho no chão e começar a clamar. Deus, o homem disse que não pode. Mas a última palavra venha do Senhor, e você usa a sua fé, e a sua fé vai te motivar a orar, que você serve um Deus
que ouve a sua oração. Não é um Deus que está no céu lá, indiferente a você que ora, não. É um Deus que, quando você começa a orar, Ele se levanta para assistir você aqui na terra. E isso precisa, querido, ser uma coisa muito clara para nós. Muito clara para nós. Porque o médico disse, não tem. Ou, de repente, faltou emprego. Como é que eu vou fazer, Deus? Por que você tem uma experiência como essa? Estou desempregado, não sei o que vou fazer. A fé nos motiva a crer que pode faltar até o emprego, que pode faltar até o alimento natural, mas o alimento espiritual ele nunca pode faltar na nossa vida. Sabe por quê? O alimento espiritual ele vai me mover a continuar acreditando que o alimento natural está faltando, mas o espiritual está na minha vida, e o espiritual vai mover o natural para que você tenha o alimento físico na sua casa. Não falta. Eu me lembro que uma vez eu fiquei desempregado e várias pessoas, não, pastor, nós vamos, não faz nada. Não precisa de fazer. Não, mas o senhor está desempregado. Olha, não importa, querido, deixa eu com Deus aqui, que eu sei o que eu sei com Deus. Eu sei que na hora certa, no momento certo, Deus vai entrar com a providência. Querido, não falta. O justo não pode mendigar o pão. Não pode, a palavra do Senhor que diz isso para nós. Não pode. Pode faltar tudo na nossa vida, só não pode faltar fé, só não pode faltar oração, só não pode faltar motivação para adorar, para orar o Senhor. Sabe por quê? Adorar o Senhor quando está tudo na nossa casa é muito fácil. Como é fácil. Você ora para o banco, na conta do banco lá, a conta está gordinha. A minha não está não, está do Danilo, está. Quando você olha para a sua conta no banco e tem aquele monte de número lá, aquele monte de zero lá, você fala, que maravilha. Quando você abre o armário, lá o armário está lotado, você fala, que maravilha, aleluia, glória a Deus. E é bom dizer isso mesmo. Quando você abre o guarda-roupa, só tem roupa maravilhosa, você fala, que lindo, Deus é maravilhoso, Senhor, eu te amo, eu te adoro. Mas quando você abre o armário, não tem nada dentro do armário. Quando você vai na conta do banco, está no vermelho, tipo a do pastor Mário. Quando você abre o guarda-roupa, escolher uma roupa, vir para a igreja no domingo, não tem nada. Você fala, misericórdia, Senhor, o Senhor esqueceu de mim, Senhor. Você só se lembra do Paulo, Deus, só se lembra do Mateus, você só se lembra do Danilo, só se lembra do Jefferson, como é que são bonitos, e eu como é que estou feio. Queridos, quando faltar o alimento, quando faltar a roupa, quando faltar o dinheiro, não pode faltar uma coisa. Sabe o que não pode faltar na sua vida? Fé e oração. Você fala assim, hoje eu não tenho, mas amanhã eu vou ter em nome de Jesus. Hoje eu posso até não ter isso, mas a minha fé, Senhor, a minha oração vai continuar me movimentando para que eu continue buscando isso. E quando for da tua vontade, quando for na hora certa, porque Eclesiastes vai dizer que tu tem um tempo. Quando chegar o teu tempo, quando chegar a minha vez, o Senhor vai mover e eu vou ter também. Eu vou ter também. A fé, meus amados, é aquilo que vai fazer eu acreditar no impossível. No impossível. Eu me lembro que quando eu fui fazer o vestibular, Deus me chamou. Eu fui fazer o vestibular no Rio. Queridos, 2 vagas, o pastor Tiago conhece essa história. A UMESP, ela dá 2 vagas para cada estado brasileiro para estudar o CTP, que é o Curso Teológico Pastoral. 2 vagas para cada estado brasileiro. E eu compartilhando com as pessoas que eu precisava fazer o CTP. E as pessoas diziam assim, cara, 2 vagas para cada estado? Cara, isso é impossível. Eu falava, é impossível para você, para mim não é não. São 2 vagas, eu só preciso de uma. As pessoas começavam a rir da minha cara. Querido, não faltou gente para rir da minha cara. Mas sabe o que é isso? É fé. E aí eu fui fazer a prova, fui fazer o vestibular no Rio. Cheguei lá, tinha umas 200 pessoas, e cada um mais capacitado que o outro. E tinha lá o Arigó lá do Mário lá. E eu fui fazer a prova, e quando eu saí do vestibular do Bennett, nem sei se é Bennett mais, Deus gerou no meu coração a certeza de que eu tinha feito, que eu tinha passado. E de lá eu liguei para essas pessoas e falei, olha, passei. Não tinha nem resultado ainda. Eu falei, passei. Como assim não tem resultado? Mas eu passei pela fé, eu sei que eu passei. Você está ficando? Eu falei, passei, meu amigo. Você falou que eu não ia passar, eu passei. Aí esse é o resultado. Os 2 melhores colocados do Brasil eram do Rio de Janeiro. E eu era o 3º. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou falar o que agora para esse povo? Eu falei, Senhor, o meu nome pode até ser envergonhado, mas do Senhor não pode não. Eu transferi, eu não sou bobo, né? Ele que gerou no meu coração, né? Eu falei, Senhor, o seu nome não pode ser envergonhado, o Senhor gerou no meu coração que eu passei. Eu falei para todo mundo, como é que eu vou dizer agora que eu não passei? Eu já dei testemunho que eu passei, Senhor.
E fiquei orando. Mas no meu coração estava convicção, você passou, você passou. Eu falei, mas não é possível que eu passei, eu abri lá, eu estava em terceiro, e eu não passei, estou em terceiro, não tinha como entrar. Porque os 2 melhores na minha frente eram nível de Brasil, e eu era o terceiro. Eu falei, não tem como. E aí tem um número de pontuação mínima para cada estado. E o estado que não alcança a pontuação mínima, aquela vaga é redistribuída. Que você, não adianta. Teve estado que não entrou ninguém, porque não atingiu a pontuação mínima. E aí sobrou algumas vagas. E aí teve uma reclassificação. E aí eu entrei em terceiro. Falei, aleluia, Deus. Demorou um pouquinho, no sufoco, nos 49 do segundo tempo, mas o importante é entrar, né? A fé nos faz continuar acreditando que o impossível vai acontecer, meu amado. Não tem como, é 2 vagas. Eu falei, não interessa, eu ainda ria. Eu só preciso de uma, não preciso de 2, só preciso de uma. É a fé. A fé que vai nos continuar a nos mover, a nos motivar. A fé vai continuar nos fazer a continuar buscando o impossível. Porque o possível é comum. Eu e você podemos fazer o possível. Eu e você nós podemos fazer o possível de tranquilinho. Sabe o que é fé? A fé é aquela mulher que está 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue, e a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha, e ela não melhorava. Ela está morrendo. 12 anos sangrando, vai morrer, não tem jeito. Gastou tudo que tinha, não tinha mais o que fazer. E aí ela ouve falar de um Jesus que cura. E a fé motiva ela a dizer, olha, se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu vou ficar curada. Isso é fé. Fé é o leproso que está condenado à morte, que sabe que vai morrer, que está apodrecendo, está morrendo devagarinho. E aí um dia ele encontra com Jesus. E aí ele se aproxima diante do mestre, do Senhor dos senhores, ele se curva diante dele e começa a adorá-lo. Fé, querido, como eu disse, o armário está vazio, você se prostra diante do seu armário, não para reclamar, mas para adorar ele. É adorar. Como, pastor? A fé nos torna loucos por Deus. Você se prostra diante do seu armário e começa a adorar o Senhor. Mas está vazio ali, mas pelos olhos da fé, você já está crendo que daqui a pouco o armário vai estar cheio. Querido, já aconteceu comigo isso várias vezes. Pela fé você crê que naquele momento o seu olho carnal não vê, mas no mundo espiritual já foi lhe dado uma ordem. Quando você começa a se prostrar diante do Senhor, chorar, orar, buscar a face dele, quando você clama, meu amado, você pode ter certeza de uma coisa, que no mundo espiritual uma ordem já foi dada a seu respeito. Deus já liberou uma palavra de bênção para você. Deus já determinou alguém para ir te abençoar na sua casa, onde você estiver. Porque quando ele fala, todo joelho se dobra. Quando ele fala, toda a boca se cala. Quando ele fala, todo mundo tem que fazer alguma coisa em prol da sua vida. Se Deus mandou, vai acontecer em nome de Jesus, meu querido. É a fé que vai nos motivar a crer, a esperar, a confiar que ele vai mover na nossa vida, na nossa fé. Pela fé, Jesus diz para Pedro, ó, vem. É o Senhor Deus que está me chamando. Jesus diz, Pedro, vem. Ele disse, o Senhor manda eu ir. Ele fala, vem, Pedro. E pela fé, Pedro começa a andar sobre as águas. Vocês conhecem alguém que andou sobre as águas? Pedro, só 2 pessoas andaram sobre as águas. Uma foi Jesus e a outra foi Pedro. Homem de pequena fé. Bem, se Pedro andou sobre as águas, tem pequena fé, então eu não andei sobre as águas. Não sei se alguém que já andou sobre as águas. Eu nunca andei sobre as águas. Então eu não tenho fé nenhuma. Mas a fé, a gente não anda porque a nossa fé é pequenininha mesmo. A fé, ela nos faz andar sobre as águas. A fé faz a gente crer no impossível. A fé nos move a orar pelo aquilo que é impossível. É impossível? Então precisa de orar. E precisa de ter fé. Se é possível, você pode fazer. Se é possível, Deus fala, não, isso é com você, você pode ir lá, você pode agir, isso é possível. Para Deus ser glorificado na nossa vida, tem que ser algo impossível. Que aí todo mundo vai acreditar que foi Ele que fez. Não, foi Deus que fez, não tinha como. O impossível é quando o médico diz, não tem jeito, você não vai andar mais. Aí eu andando, que maravilha, que Deus maravilhoso. Pela fé, o médico disse, você não vai falar mais o que eu estou falando. É claro que a minha voz não é linda e maravilhosa, como você esperava. Mas estou falando, está saindo som, você está me entendendo, está me ouvindo?
Fé é você acreditar naquele lá de cima e falar, Deus, olha, o homem disse que eu não vou falar mais, mas a última palavra vem do Senhor. Deus diz, vai falar sim. Por que você não vai falar? Eu te chamei, eu te escolhi, eu te separei. Você tem um ministério, você tem um ministério, nós temos um ministério. E Deus disse, olha, você precisa de falar? Preciso de falar, Deus. Sem falar, eu não prego. Então você vai falar. Estou falando. Você não vai andar? Ando sim, vai andar sim, queridos. A fé deixa o homem carnal confuso. E aí eu me lembro do médico chorando. Falou, você é o Mário? Eu falei, doutor, sou eu mesmo. E, cara, o que aconteceu na sua vida? Eu falei, é Deus, doutor, é Deus. Não, é Deus, ó. Ele, não é possível, cara. Como é que você andou? Eu falei, andei andando. Como que é isso? Andei andando, ó. A fé confunde o homem carnal. Mas nós que somos espirituais, nós continuamos acreditando que existe um Deus que se move a favor da nossa vida. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, ao som da trombeta, ao grito do povo. Querido, como é que a muralha vai cair porque tocou uma trombeta? Como é que a muralha vai cair porque o cara gritou? Não cai nunca. É a mão de Deus, querido. O Deus só queria ver a fé. É Deus mandar para você, dizer para você, olha, dá 7 voltas aqui em volta da igreja. Depois você toca uma trombeta, Danilo. Ou o Jefinho começa a gritar que esse prédio vai cair. Aí o Danilo e o Jefinho, cara, não vai cair, não vai. Aí Deus só quer que você acredite. Deus só quer que a gente creia, que a gente tenha fé para acreditar que aquilo vai acontecer, porque quem vai derrubar é Ele, não somos nós. É Ele. Nós só somos o quê? O canal que Deus vai usar para poder fazer o impossível acontecer. Pela fé, Deus pode restaurar a sua vida. Pela fé, Deus pode restaurar a sua família. Pela fé, Deus pode te curar. Você que entrou aqui nessa noite precisa de uma cura. Ah, eu preciso de uma cura. O médico disse que não tem jeito. Deus pode te curar através da tua fé. Senhor, eu tenho um problema ali que não sei. Pela fé, Deus pode agir. Deus pode mover. A fé e a oração move a mão de Deus, como tem um corinho que a gente canta que diz isso. A oração move a mão de Deus. E move mesmo. Vamos orar em nome de Jesus? Hoje é culto de oração e eu creio que